Olá, estamos aqui para mais um encontro nosso. E o texto que a gente vai dividir está em Juízes 6, de 1 a 9. Eu vou ler. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, subiam contra Israel. E punham-se contra ele em campo, destruíram o fruto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e suas tendas, e vinham como gafanhotos em grande multidão, e não se podia contar nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e tirei da terra da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de quantos te oprimiam e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. Esse trecho da Bíblia é um trecho de Juízes, é um trecho importante. Ele conta que o povo de Israel estava na sua terra, e quando o povo semeava, o povo cuidava da messe, cuidava dos animais, assim mesmo, com toda a dedicação que era típica, o povo, toda a agricultura era devastada, todos os animais eram roubados, e isso acontecia por conta de alguns povos, em especial os amalequitas. Mas isso era uma opressão tão grande, e o título do subtítulo dessa sessão é a ação dos amalequitas, a opressão dos amalequitas. Era uma pressão tão grande que Israel teve que viver em covas, em cavernas, situadas nas montanhas e nos arredores, porque eles nem podiam mais viver em tendas, eles não podiam ter liberdade de andar, eles tinham que viver escondidos. E o Senhor, eles clamam ao Senhor, o desfecho do texto é esse, eles clamam ao Senhor, e o Senhor levanta um libertador, e esse libertador tira o povo, liberta o povo com a força do Senhor, e enfim. Um texto que fala de um período bíblico, e parece que ele é histórico, parece que ele está se reportando a um tempo só, mas é um texto que fala ao nosso tempo também. É muito ruim quando a gente não consegue colher do nosso próprio esforço. É muito ruim quando a gente investe na vida profissional e a gente não consegue colher frutos. Ou a gente investe na relação com alguém da família e não consegue colher os frutos. É ruim quando a gente se esforça e não tem resultados. Ou porque os resultados são arrancados, ou porque eles simplesmente não acontecem. Israel vive isso. Nós vivemos isso também. Há um agravante na história de Israel, que a gente conhece isso enquanto o povo peregrinava. Mas esse episódio já está situado no momento onde o povo já está em Canaã, já está na Terra Prometida. Então entenda que eles estão oprimidos, eles estão sitiados, estão vivendo esse momento na sua própria terra. E isso é um corte bem difícil de conviver. Eles se perguntam, eles pedem, eles sofrem, e a pergunta que a gente tem que se fazer é por que eles estão vivendo aquilo. O texto responde. O texto responde que o problema está na distância. O problema está na distância deles para com o Senhor. Esse problema se instalou na vida deles por conta de 7 anos de distância do Senhor. Então, muitas vezes, a distância do Senhor nos leva para lugares ruins.
E não é Deus torcendo parafuso, não. É isso. A gente ou conta com a companhia, ou conta com a presença, ou conta com atravessar as dificuldades ao lado de com quem a gente pode realmente, que é alguém que luta com a gente, ou a gente leva a carreira solo. E o problema é que esse povo aí estava fazendo isso. O problema desse povo era a distância. Eles viviam carreira solo. Gente, é muito ruim viver com medo, ter que viver escondido, ter que viver dentro de cavernas. A gente está vivendo um momento que a gente tem que estar tá vivendo tempos escondidos por uma situação tão menor. Isso faz com que a gente fique absolutamente desconfortável e apavorado. É muito ruim viver com medo. A gente tem que pensar e entender que o inimigo maior não tinha um nome só. Porque a gente foca nos amalequitas, a gente foca nos inimigos de Israel, mas entendo que o maior inimigo não estava do lado de fora. O maior inimigo que Israel enfrentava estava do lado de dentro. Israel sempre se distanciou do Senhor. Aí Deus manda alguém e Israel se conscientiza e Israel volta ao Senhor. Sempre foi essa trajetória. Os inimigos, eles vão mudando de nome. Percebe no verso 3? Semeando Israel os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente. Entende que não era um povo só. Porque os inimigos, eles mudam de nome. Mas quando o problema instalado não está no nome dos que nos assediam, que nos assolam, a gente tem que pensar aonde esse problema está instalado. Bem, esse problema está instalado muitas vezes em nós. O povo de Israel teve esse problema instalado. E o grande problema de Israel é distância. Queria saber se esse não é o seu maior problema hoje. Distância. Queria saber se você tem contado pouco com Deus diante das invasões que você tem vivido, diante das fugas que você tem empreendido. Distância. Israel, o texto fala que a questão maior não acontecia por fora, que a questão maior acontecia por dentro. A gente tem que se perguntar algumas coisas. Israel se lembrou do Senhor. Israel, depois de 7 anos batendo cabeça, se lembrou do Senhor. Então a gente tem que se perguntar algumas coisas. Não está faltando a gente trazer Deus mais para os momentos que a gente vive? Eu não estou falando só desse momento da Covid, não. Eu estou falando dos momentos que nos... Cá para nós, esse é um problema, mas a gente já tinha outros problemas antes da Covid acontecer. Mas a minha pergunta para você é... A gente responde como Israel respondeu? O que Israel fez? Israel se lembrou dos conselhos do Senhor e Israel clamou. Então, Israel se lembrou, Israel clamou. Então, esse tempo é um tempo da gente se conscientizar que há muito poder no clamor. Clame. Não apenas faça aquela oração de quem vai dormir de 5 minutos, não. Esse tempo é um tempo de clamor. É um tempo de levantar a voz e falar, dizer exatamente para o Senhor. Diga, converse com o Senhor. E talvez algumas coisas dentro de nós estejam ligadas a uma memória não acessada. A gente precisa lembrar do concerto do Senhor. A gente precisa lembrar dos conceitos do Senhor. Talvez os tempos de perseguição aconteçam na nossa vida fruto da nossa falta de memória, fruto da nossa falta de lembrança. Deus levantou alguém para tirá-los da caverna. Eu desejo que algo aconteça. E esse sentimento que você tem hoje de medo, de falta de resultados, você que tem semeado e não tem colhido, você que a vida não tem decolado, quer profissional, quer afetiva, quer familiar,
eu queria dizer para você, tem coisas que a gente só resolve clamando e se lembrando de quem é Deus. Se lembrando da palavra de Deus, se lembrando do conserto de Deus, se lembrando das coisas que Deus tem para nós. Eu vou deixar algumas perguntas para você pensar. E quem sabe daqui a pouco a gente volte até a falar nisso. Eu pergunte para você daqui a pouco sobre essas perguntas mesmo. Então eu queria que você se fizesse agora. A primeira pergunta é: o maior problema normalmente está dentro ou fora de mim? Os maiores problemas normalmente estão dentro ou estão fora de mim? Porque se estão dentro de você, é tempo de resolver esses problemas, é tempo de nomear esses problemas e resolver esses problemas. Segunda pergunta: o motivo central desse problema conta com a minha participação? Por exemplo, a gente não tem participação nenhuma na Covid, mas os problemas que você enfrenta hoje, para além da pandemia, contam com a sua participação? Outro: eu sou mais dado a batalhar ou me esconder em cavernas? Eu conversava há pouco com uma amiga que ela dizia que preferia se recolher. E para ela a minha vontade é perguntar: minha querida, será que esse tempo é tempo de se recolher em cavernas ou é o tempo de ir para a luta? Você é uma pessoa dada mais ao recolhimento, olhar de longe a terra ser tomada, a colheita ser tomada, as coisas serem tomadas, ou você é alguém que luta, você é alguém de luta? Outra pergunta é: quais as lembranças que eu não posso deixar empoeirar nesse tempo que eu estou vivendo? Existem lembranças na sua vida. Existem coisas que você construiu em Deus que você não pode deixar empoeirar nesse tempo. Me diz uma lembrança que você não pode deixar empoeirar, uma lembrança tão importante, uma frase tão importante, uma certeza. Eu na célula que eu participei com a igreja, eu falei uma coisa interessante. Eu perguntei para a igreja quais eram as nossas certezas inabaláveis. Então eu queria perguntar para você que está me ouvindo hoje: quais são as suas certezas inabaláveis? Quais são as coisas que você precisa sacar agora de dentro de você nesse tempo de angústia? De que você precisa lembrar? Deus libertou o povo e em seguida as coisas foram para o lugar. Deixa eu perguntar uma coisa: você acredita que tudo vai para o lugar? Quantos por cento de você acredita mesmo, dentro de você, quantos por cento do seu coração crê que depois dessa pandemia as coisas vão para o lugar? Quantos por cento? Então pense nisso. E nós separamos esse tempo para orar e para pensar nisso. Que coisas eu preciso revisitar para entender o ponto que eu estou hoje? Que coisas eu preciso tirar a poeira? Que lembranças de Deus eu preciso tirar a poeira? E outra coisa, quantos por cento realmente dentro de mim crê que Deus vai atuar e as coisas vão mudar? Que os amalequitas vão embora, que os invasores da terra vão embora? Quantos por cento dentro de mim efetivamente crê? Se há dúvida, se há angústia, se há incerteza, eu queria te fazer um convite. A gente só enfrenta os amalequitas clamando. Clame ao Senhor. Levante a sua voz. Nós vamos ter tempos de oração. Clame ao Senhor. E o Senhor vai estar com você, vai responder e, sobretudo, você vai enfrentar as coisas com Ele. Creia que seus filhos que hoje não conhecem ou se distanciaram da palavra, na hora que as coisas apertam, eles lembrarão do conserto do Senhor. As memórias serão acessadas. Então, esse tempo é o tempo de você acessar suas memórias e lembrar quanto Deus já fez. Vede, lembre quanto Deus já fez. Deus vai continuar fazendo.
Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijo enorme. Fique com Deus.